eles são tão gentis que se você tá aqui a turismo, você não vai passar pra falar de perrengue. defeitos. A gente não consegue! Mas enfim. Oi, pessoal! Olá. E aí, tava com saudade da gente? A gente tava morrendo de saudade de vocês. Só que aconteceu um monte de problema, veio prova, veio trabalho e eu, a gênia aqui, deletei todos os vídeos que a gente tinha. A gente tinha pelo menos uns 5 vídeos já gravados que só precisava editar pra publicar pra vocês. E eu deletei sem querer esses vídeos, com Shift Del ainda pra ser bem radical. E aí não dava pra recuperar, a gente instalou vários programas, tentou de todo jeito e não conseguiu, tinha que pagar pra recuperar e tal, era muito difícil. Então a gente acabou desistindo, fez esse exercício de desapego, né, apesar de toda a tristeza. E isso fez com que a gente não conseguisse publicar vídeos pra vocês, porque a gente quer publicar vídeo de qualidade. A gente não quer botar qualquer coisa só pra dizer que tem frequência. Exatamente. Porque esse canal é pra ser um canal bom, sabe? Assim, com coisa que a gente realmente quer mostrar e que a gente acha que faz diferença ter no YouTube. A gente não tá aqui pra ganhar muito dinheiro, nem pra crescer só com o YouTube, sabe? A gente quer realmente publicar coisas que a gente acha que faz algum sentido. E que vale a pena compartilhar com todo mundo que não conhece tanto assim o Japão. Então eu espero que vocês entendam os nossos motivos e que continuem com a gente. A gente vai tentar agora, de novo, mais uma vez, manter a frequência de pelo menos um vídeo por semana. Então, vamos lá, né? E hoje a gente vai falar sobre o que, Hugo? Hoje a gente vai falar sobre 10 motivos para não vir morar no Japão. A gente vê muita gente aí nos comentários dos nossos vídeos dizendo que quer muito vir morar no Japão, que é uma maravilha. Tem gente que chega aqui com expectativa muito alta, sendo que o Japão tem algumas características que podem não agradar a todo mundo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas características que a gente acha assim que pode mais influenciar negativamente na vida de uma pessoa que veio do Brasil para morar no Japão. Isso. Lembrando sempre que a gente vai falar muito sobre a nossa realidade aqui de Tóquio. A gente não vai considerar tanto assim os brasileiros que vêm para trabalhar em fábrica, em cidades mais de interior, em cidades um pouco menores, porque a gente não sabe como é, então a gente não tem muito como falar. A gente tem assim uma noção, talvez a gente dê uma pincelada assim do que a gente já ouviu falar, mas a gente não tem como falar com propriedade. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como é a vida de alguém que vem para trabalhar em fábrica, eu indico o canal da Tami Miura. É um canal muito legal, ela mostra muitas coisas interessantes assim sobre o dia a dia mesmo de trabalho em fábrica. O canal dela tá sempre na descrição dos nossos vídeos, então vai lá ver e acompanha ela também, que ela é uma fofa. Isso. Então vamos começar agora. Vamos lá. Primeiro motivo, não venha para o Japão se você não gosta de cumprir regras. O Japão é muito cheio de regras. A primeira grande regra para quem vem morar aqui é a separação do lixo, na nossa opinião. É uma coisa muito forte, é uma cultura muito forte que existe no Japão. Cada dia da semana tem um lixo diferente que deve ser jogado, tem todo um preparo que se faz em casa antes de jogar o lixo, tem que lavar, tem que condicionar da forma certa. Então, já começa daí, né? Você já vai ter um choque cultural em relação à separação e a forma de dispor o lixo para a prefeitura recolher. Outra regra que eu acho que também influencia no seu dia a dia é o horário, com tudo. Gente, 1 minuto de atraso é um atraso significativo aqui. Acho que é muito, assim, todo mundo já ouviu falar das histórias de trem, né, que o trem atrasa 20 segundos e o maquinista fica pedindo desculpa em todas as paradas. É real, verdade. É real. E é cotidiano isso. Outra regra muito presente no dia a dia aqui no Japão é tirar sapato quando você vai entrar em praticamente qualquer ambiente, né? Dentro de casa, nas escolas, né, que não é muito nosso caso, mas nas escolas também é assim, desde o primário, as crianças já se acostumam. Uma questão de higiene, o japonês é muito apegado à higiene. Nos médicos, mas aonde? No provador de roupa também. Sempre. No meu trabalho eu tenho que trocar a roupa antes de entrar no trabalho. O primeiro dia eu entrei de sapato no provador, eles fizeram um escândalo. Não, tira o sapato, tira
Alguns restaurantes também, ambientes sagrados, templos, né, ambientes de mais respeito, você tem que tirar o sapato sempre, colocar lá e entrar de meia, andar de meia ou descalço. É uma coisa meio que oriental, né? Não é só do Japão. O pé é uma coisa muito suja, então aqui é proibido. A gente assinou no contrato de aluguel que a gente não ia entrar de sapato em casa. Pra vocês terem noção do quanto isso é uma regra, assim, socialmente aceita e até não é só moral, né? Tem um contrato pra você não entrar de sapato em casa, o que seria surreal no Brasil, sabe? Aí tem outras regras também que são regras mais do dia a dia. Você não pode conversar alto num trem, por exemplo. Você não vai poder atender telefone dentro do trem. Isso também é uma regra, assim, que é proibido de verdade. Não sei se tem multa ou qualquer coisa, mas tem muitos avisos, né, de que você não pode falar ao telefone. E aviso sonoro também, ó, evite falar no telefone dentro do trem. Colocar no modo silencioso também, né? Não pode tocar o telefone dentro dos trens, dos metrôs. Isso. Dentro de casa, agora a gente tá gravando de noite falando alto. Provavelmente a gente tá incomodando o vizinho. Por vocês. Nós somos muito corretos aqui no Japão, não. Isso. E fumar, né? Fumar na rua, não pode se fumar andando na rua, né? Nas calçadas e tal. Tem lugares reservados para fumantes. E que você só pode fumar nesses, são tipo umas espaços separados da rua, onde você pode fumar. Isso é muito comum, tem em vários lugares, porque não pode fumar andando, porque tem muita criança que anda sozinha, porque você pode dar uma baforada na cara de alguém que não é fumante. Então tem essa regra aqui. Então se você não gosta de ter muitas regras e muitas coisas para pensar no seu dia a dia, talvez seja um pouco estressante você morar aqui. Não venha para o Japão se você tem muita necessidade de ter relacionamentos muito fortes com as pessoas. E vamos explicar como é que é isso. Os japoneses são um pouco mais frios do que os brasileiros. Na verdade, eu não sei te dizer se existe algum povo tão caloroso quanto os brasileiros. A gente gosta muito dessa coisa de tocar, de abraçar, de estar falando em encosta. E eu acho que a grande maioria dos países, eles não têm essa coisa, principalmente os países lá acima da linha do Equador, porque é uma coisa mais assim, né, mais distanciada. E os japoneses é ainda mais. Você pensa, todo mundo conhece aquele cumprimento assim, né? Isso é o quê? Isso é o oi deles. Enquanto a gente dá 3 beijinhos no rosto da pessoa, eles só fazem assim, inclinam a cabeça, entende? No máximo faz assim. Então, daí você já percebe o quanto tem essa diferença, né? A gente acabou de conhecer a pessoa, a gente encosta a nossa boca na bochecha dessa pessoa que a gente nem conhece. No Japão isso é muito invasivo, né? Isso, no Japão isso é assim... impossível. Até as pessoas que são nossos amigos, assim, mais íntimos, de ir na casa, a gente já deu um abraço, mas é aquele abraço assim, sabe? E não tem essa coisa do contato físico. Então, se você sente falta disso, você pode sofrer um pouquinho aqui. Por exemplo, no trabalho da Ana Clara, ela notou que as pessoas se relacionam de uma forma diferente que ela estava acostumada no Brasil, né? Os japoneses, quando eu vou atender, eu trabalho como garçonete, né? Então quando eu vou atender os japoneses, eles são muito curtos e grossos. Eles falam o que eles precisam, a gente atende. É uma relação profissional mesmo, né? E aí outro dia chegou um peruano lá. Eu falo um pouquinho de espanhol, né? E aí ele perguntou, você fala espanhol? Eu falei, falo. Ele ficou super aliviado. E aí ele começou a me perguntar um monte de coisas sobre Tóquio. Onde é que eu vou? Onde é que dá pra comprar isso? Gente, os japoneses que trabalham comigo ficaram desesperados, porque eles não entendiam o que eu tava falando com ele e acharam que tava tendo algum problema, que ele tava reclamando de alguma coisa, que eu não tava conseguindo explicar alguma coisa. Porque essa coisa de o garçom conversar com o cliente não existe aqui. Então eles ficaram assim, super assustados e como é que isso é possível? Por que ela tá conversando com ele? Bate-papo, né? O que aconteceu, sabe? Pra vocês verem o quanto tem essa coisa do distanciamento, sabe? No brasil, só de Recife, né? Hoje tu vira amigo do garçom. Já chega perguntando o nome. Qual é o nome do garçom? Não sei o quê. No Japão tem muito, assim, esse cuidado para respeitar o espaço do outro. E isso acaba refletindo no distanciamento
entre as pessoas, assim, no relacionamento também, na forma de interagir. Não é, assim, deixando o adendo, não é que os japoneses não sejam gentis, nem, ou evitem conversar. Não, se você for, por exemplo, pedir uma informação na rua, todo mundo vai parar o que está fazendo para te dar informação. Eles são muito prestativos, né? São muito solícitos, mas eles tentam manter essa distância, assim, para não incomodar uns aos outros. Terceiro motivo, não venha para o Japão se você não está disposto a aprender o japonês. Tem muita gente que acha que vai vir para o Japão só com inglês e viver muito bem. Sim, você consegue algumas coisas com inglês, as coisas básicas do dia a dia, mas quando é um assunto um pouco mais detalhado, é meio complicado porque o inglês do japonês, em geral, não é bom. Não é isso? Isso. Fala, por exemplo, McDonald's em japonês. McDonald's. Starbucks. Starbucks. Bag. O que é isso? Bag. Ah, bag de bolsa? Baku. Quer dizer... Meu inglês é ótimo, não, nem o Hugo entende. Eu pensei que era uma terceira marca. Então, assim, eles passam o inglês pra uma coisa que é quase um sotaque japonês. A gente também faz isso, né? Ou vocês acham que hot dog existe em inglês? Eles adaptam para a fonética do japonês e para um alfabeto específico. Quem já estudou um pouco de japonês conhece o katakana, que é um alfabeto que tem a fonética do dia a dia japonês. E eles adaptam todas as palavras estrangeiras para essa fonética. Só que eles são tão gentis que se você tá aqui a turismo, você não vai passar pra falar de defeitos. A gente não consegue! Mas enfim. Hospital. Como é que tu vai num hospital sem falar a língua, né? Ou então, por exemplo, você vai na prefeitura. A prefeitura aqui ela tem um papel diferente da do Brasil, né? Você consegue fazer registros, etc. E você precisa da prefeitura. Né? E muitas vezes não tem ninguém falando inglês na prefeitura, nem português, obviamente. A não ser que seja, claro, uma cidade que residem muitos brasileiros. E às vezes eles têm um atendimento específico naquela língua. Mas vamos falar de Tóquio. Né? Você sozinho, sem saber japonês, é complicado. Às vezes você precisa ir no consulado ou em algum lugar assim que teoricamente é um lugar onde vão muitos estrangeiros, e se você não marca atendimento previamente em inglês, você não vai ter ninguém que fale inglês lá. Então tem sim essa restrição assim muito grande aqui. Procurar moradia, fazer um contrato de aluguel, fazer um contrato com prestadora de serviço, com operadora de telefonia, sempre é um pouco complicado se você não sabe japonês. Tem muito brasileiro que vem pra cá para trabalhar em fábrica e tal, que tem uma empreiteira que cuida disso tudo pra eles. Se você não vem através desse tipo de empreiteira, desse tipo de serviço, e precisa se virar sozinho, você vai precisar de algum japonês. Isso, pelo menos um pouquinho de japonês. Tem muitos lugares que usam inglês, mas o japonês, assim, pra mim, é essencial até pra você saber o que tá acontecendo na tua vida, né? Outra possível dificuldade para quem está vindo morar no Japão é encontrar um emprego, por exemplo, principalmente se você quer trabalhar em escritório e tal, sabendo somente inglês. O japonês vai ser um diferencial muito grande para quem busca ascensão na carreira profissional aqui no Japão. Não venha para o Japão se sua única motivação é conseguir um trabalho perfeito. É claro que isso é relativo, né? Mas em geral, no Japão, muito provavelmente você não vai conseguir trabalhar na mesma especialidade que você trabalhava no Brasil. A não ser que você seja uma grande referência na sua área, aí talvez facilite. Não só a questão da especialidade, mas, por exemplo, também as questões trabalhistas. No Brasil, tem muitas vantagens, né, para quem trabalha. Aqui no Japão, nem tanto, a carga horária pode ser um pouco pesada, dependendo da empresa. Existe uma cultura de se fazer muita hora extra, é claro que isso depende da empresa, mais uma vez. Algumas empresas têm uma política um pouco mais moderna, menos conservadora em relação às horas extras, então tenta diminuir isso para conseguir a satisfação do empregado, para conseguir motivação, etc. Mas outras prezam muito ainda tem uma cabeça muito antiga, muito conservadora e prezam pelas horas extras. Quem trabalha mais tempo é um funcionário mais exemplar. Isso pode ser um problema para algumas pessoas e para determinadas empresas. Outra questão também que tem a ver com o conservadorismo é a questão da hierarquia, né, que é muito cultural aqui no Japão, não só dentro do ambiente de trabalho, mas fora também.
tem muito essa coisa de quem é mais velho, tem a palavra maior, etc. Quem está há mais tempo na empresa, independentemente do cargo, precisa ser mais respeitado. E às vezes quem é novo ou quem tem uma posição mais inferior, dentro ali da hierarquia, do organograma da empresa, precisa baixar a cabeça, mesmo que tenha uma opinião diferente, talvez seja tolhido de expressar essa opinião. Claro que, mais uma vez, depende do ambiente, depende da empresa, etc. Mas existem algumas empresas que adotam essa visão mais conservadora, mais hierárquica. Isso precisa tomar cuidado. Assim, a gente fala Japão, mas na verdade qualquer país que você vá se mudar, sair do Brasil para ir para esse país, você vai enfrentar essa dificuldade. Você tem que ir para qualquer país que você for com a mente bem aberta, sabe? Porque a não ser que você já saia do Brasil sabendo qual é o emprego que você vai ter naquele lugar, você não tem garantia nenhuma, sabe? Eu tenho mestrado, gente, eu tô trabalhando como garçonete e pra mim é ótimo, não tem problema nenhum fazer isso, sabe? Só que tem muitas pessoas que não imaginam nunca se ver nessa situação de ter que fazer um trabalho que no Brasil, aqui não tem isso, mas no Brasil é visto como um trabalho de... inferior, né? Um trabalho inferior. E não tá disposto a passar por isso e acaba se frustrando muito, sabe? Tem gente que acha que assim, não, eu sou muito boa, eu tenho mestrado, tenho doutorado, eu vou conseguir no dia seguinte trabalhar na minha área, vou conseguir dar aula, vou conseguir fazer não sei o quê. Assim, primeiro, se você não tiver japonês, isso já vai ser uma dificuldade. Segundo, se o seu inglês não for assim impecável, o inglês não vai ser uma vantagem pra você. Entende? Porque tem muita gente que fala inglês fluente, nativo aqui. Então, assim, você fica um pouco atrás, sabe, na concorrência. Então, toma cuidado. Não só para vir pro Japão, mas qualquer lugar do mundo. Pensa muito bem se você está disposto a lavar uma loucinha, a limpar um banheirinho, entendeu? Porque isso pode ser necessário para, pelo menos nos primeiros momentos em que você ainda está se adaptando àquela cultura, né? Não venha para o Japão se você tem muita dificuldade de se adaptar a mudanças bruscas de temperatura. A gente aqui... Se você é carioca, a gente pode dizer que a gente tem um inverno de 9 meses. Porque o outono é mais ou menos friozinho, né? Primavera também. O inverno é frio de verdade. A gente tá entrando agora no inverno e assim, quase todos os dias faz 1, 2, 0 graus aqui em Tóquio, que não é a parte mais fria do Japão. Então, assim, isso pode ser um problema, assim, se você não gosta muito de frio e de o mudança. Verão, meu irmão, o verão é quente, viu? Assim, é comparável com o verão do Rio de Janeiro. A gente fez um vídeo sobre verão, vou deixar linkado aqui. A gente adorou, as temperaturas ficam assim 30, 35, mas é muito úmido, então assim, se você é de São Paulo, tu vai detestar. Se você é do Rio, talvez você goste, a gente gostou. A gente gostou bastante. Não venha para o Japão se você tem muito medo de desastres naturais. Aqui a gente convive com isso, né? Diariamente tem sempre um terremotozinho, às vezes a gente nem sente de tão leve que é, às vezes sente uma bala assim, opa, passou um terremoto. Tá sempre na iminência de acontecer um maior, não é? E tem outras coisas também, né? Tem tufão, que é sempre diferente de terremoto, você sempre sabe quando vai acontecer, então dá para se resguardar. Um terremoto, na pior das hipóteses, pode causar um tsunami. Tem áreas que não são afetadas, regiões não afetadas por tsunami, né, que estão menos vulneráveis, mas tem regiões costeiras que podem ser muito afetadas por tsunami. Então, se você não gosta de achar que a qualquer momento pode acontecer um grande desastre natural, o Japão não é o lugar certo para você. Exatamente isso. Eu sabia que aconteciam terremotos todos os dias, mas todo mundo fala, não, mas você não sente todos os terremotos, e coisa e tal. Eu pensei, então não vou sentir quase nunca. Mas a gente já sentiu pelo menos umas 4 ou 5 vezes em menos de um ano, sabe? E aí você sente assim e dá aquele medinho, né? Mas não é nada... A gente não se desespera por alguns motivos. Primeiro, a gente está longe da costa, relativamente longe da costa. Então, se acontecer um tsunami, que na verdade é a pior situação que pode acontecer aqui, a gente não vai ser tão atingido assim. A economia do Japão vai ficar ferrada, depois a gente vai ter que ver o que vai acontecer com as nossas vidas, mas a gente não corre risco de vida, sabe? Mas terremoto é sempre tenso, né?
Aí a gente toma os cuidados que tem que tomar, né? Assim, de não deixar as coisas no alto muito pesadas. A gente fez vários treinamentos também, a gente sabe como lidar nesse tipo de ocasião. A gente sabe exatamente onde é que fica o local de refúgio, porque sempre tem. Mas se você não gosta de ter esse pensamento na tua cabeça, talvez seja um pouquinho desesperador. A gente conhece japoneses que foram morar no Brasil porque não aguentaram a pressão de ter terremotos. Viveram terremotos muito grandes aqui e preferiram mudar de país porque não conseguiram conviver com isso. Pra gente é tranquilo. Último motivo, não venha para o Japão se você é muito apegado à família e amigos. É claro que isso se aplica a qualquer lugar do mundo quando você está saindo do seu país para ir morar em outro, mas no caso do Japão e Brasil especificamente tem uma distância muito grande, né? Então é muito mais difícil se você precisa viajar para visitar os familiares ou passar umas férias, é mais caro, né? A viagem é um pouco mais maçante, mais longa, né? E é um pouco mais difícil, né? É muito complicado, assim, porque também tem um fuso horário ingrato, né, assim, 12 horas de diferença, quando aqui é de noite, lá é de dia, então nem sempre é fácil de conciliar os horários para conversar, e é um pouco... É triste até, né? Um pouco angustiante, pra mim, no caso. O Hugo sente falta também, mas o Hugo é muito menos sentimental do que eu. Sou mais acostumado, estou há mais tempo longe da minha família, na verdade. O Hugo né? já morou longe 1 ano fora de casa, já tá 7 anos sem morar no mesmo estado, né? Então pro Hugo é um pouco mais fácil isso. Eu não, eu sempre fui ali perto do meu pai e tal, e dos meus irmãos também, eu sinto muita falta deles aqui. É um pouco ruim, porque meus irmãos se formam, eu não posso participar de uma formatura, meu sobrinho vai nascer agora, eu não vou ver o nascimento do meu sobrinho. A gente tem uma sobrinha em Recife, 2 sobrinhos em Recife e uma no Rio de Janeiro. A gente não tá vendo eles crescerem. Então, se você tem dificuldade de lidar com isso, pode ser, assim, uma coisa que vai ficar muito na tua cabeça e não vai te deixar curtir o momento de estar ali, estar vivendo aquele país. Então é muito importante, principalmente vindo pro Japão, que é muito difícil voltar pro Brasil, você ter a consciência que talvez você só veja a sua família uma vez por ano, se conseguir ver uma vez por ano. Tem gente que fica 7, 10 anos e não volta pro Brasil, nem consegue trazer os familiares. Então é uma coisa muito importante a se considerar. Bom, então é isso, pessoal. A gente tentou resumir assim as coisas que a gente conseguiu encontrar aqui no Japão, que pode ser uma dificuldade real assim para quem vem morar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários qual é a coisa que mais chocou vocês e que vocês nunca imaginavam que ia ser assim aqui no Japão, né? Que teria essa dificuldade aqui no Japão. A gente quer saber. E se você não é inscrito no canal, então se inscreva para acompanhar nossos vídeos. E curte também esse vídeo, gente. Não deixa de curtir porque ajuda a divulgar o canal, tá? Isso aí. Então, tchau, tchau! Tchau. Aí, por exemplo, não tá... Então, algumas... Aí, por exemplo, não venha para o Japão se sua única movimentação... Não venha para o Japão se a sua única motivação, se sua... Então, mais uma vez, Caramba, vai sair.